Bom, agora chegamos ao momento final dessas transmissões e você acompanha comigo agora nesse quadro aqui. Lá em cima nós temos a frase que está primeiro em grego, ok? Essas três frases, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, foi colocada na cruz do Calvário, essa tábua na cabeça dele. Lembra? Lá na primeira edição que eu fiz, dizendo que as pedras clamaram, não é? Atestando que Jesus era um homem, alguém especial, espiritualmente falando. E que o próprio Deus usou uma das pedras que clamaram, porque se eles não clamaram, se eles não proclamaram, se eles não reconheceram Yeshua e Yahshua como filho de Deus, e não reconheceram, não é? Quem reconheceu foi uma pedra, foi um coração de pedra, foi um homem, chamado Pilatos, foi Roma, foram os impuros, foram os homens, os gões, né? Os sujos, os na época, porque não era do povo limpo eleito, ok? Então ele manda colocar de propósito, sem ter o conhecimento de semântica, exegese, hermenêutica, ou a riqueza da profundidade do mundo hebraico, das letras hebraicas. Ele manda colocar, por que ele coloca em três idiomas? Porque são os três principais povos daquela região naquele tempo. Os gregos, os romanos, que é o latim, e os judeus. Então, acima da cabeça de Yeshua está essa placa aqui. E lá está escrito está escrito lá em grego. Jesus Rou Nazários, Jesus Rou Nazários, ok? Rou Basileus, não é? Tom Iodaio, ou seja, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Embaixo, na segunda frase, é a mesma frase que está escrito em latim. Jesus Nazarenos Rex, ou Rex, Iudaurum, né? Iudaurum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aqui embaixo, nós temos aqui agora em hebraico. Em grego, tudo bem. Em latim, tudo bem. O bicho pega, o negócio pega quando é em hebraico. Porque cada letra hebraica é viva, é um idioma espiritual demais, muito profundo. Gematria, aquela coisa toda. Quando se coloca em hebraico aqui, lá no cantinho tem a letra Yod. Deixa eu pegar acho que eu vou ter que pegar uma vassoura, porque, peraí. Olha eu aqui, vocês podem dar risada, tá? Não tem o menor problema. Eu peguei aqui uma vassoura para você entender melhor aqui, aonde eu vou apontar aqui. Então, ó, tá vendo aqui? Bem aqui, ó. O Yud, eu vou aumentar aqui mais para você entender. Depois eu diminuo, tá bom? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Perfeito. Olha só. Essa primeira letra aqui, tá vendo? Essa primeira letra aqui, ó. Hebraico. O Yud, tá em vermelho aqui embaixo. Yud, o Yod. O Yud. Aqui nós temos o nome de Jesus, Yeshua, ok? Então nós temos assim, Yeshua, tá em hebraico, Yeshua, ok? Aqui começa a primeira letra, a segunda palavra. Nazareno, que é Hanat Sarit em hebraico, Hanat Sarit. Yeshua, primeira letra, Yud, Hanat Sarit, Nazareno, primeira letra dessa palavra, Nazareno, o Re, Yud, Re. E aqui nós temos Nazareno, primeira letra, o Re. Terceira palavra, não é? Ó, Rei, que em hebraico dá
Vemelech, ou Vmelech, Vemelech. E a primeira letra da terceira palavra dessa frase, Yeshua, Hanat Zarit, Yeshua, Hanat Zarit, a primeira letra da terceira palavra, uma palavra, segunda palavra, terceira palavra e quarta palavra. Primeira palavra, Yeshua, primeira letra, Yud. Segunda palavra, Hanat Zarit, primeira letra, U, Ren, Yud, Re. Terceira palavra, Vermelech, primeira letra, Vav. Está aqui, ó, Vav, ok? E quarta palavra que é judeus, não é? Que vai ser Hayodi ou Yehudim, judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Yeshua, Hanat Zarit, não é? Vermelech, Yehudim. O que acontece é que quando Pilatos coloca essa frase, não é? Yeshua, Hanat Zarit, Vermelech, não é? Vermelech, Yehudim. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pegando a primeira letra de cada palavra, nós vamos ter aqui o Yud, Re, Vav, Re, que vai dar o quê? O tetragrama. O que é o tetragrama? As 4 letras que foi dada a Moisés. Senhor, se eu for faraó, e ele vai perguntar, que Deus é esse? Diga a faraó, eu serei o que serei. Erie, Asher, Erie. Erie, Asher, Erie. O Yahver, eu serei o que serei. Ok? O que a gente aprende sobre isso? A gente aprende sobre isso o seguinte. Olha só que interessante, não é? Veja só que interessante isso. Vou voltar aqui para mim. Aqui. Então, o que é que a gente aprendeu sobre isso? A gente aprendeu que na frase que Pilatos colocou lá, não é? Yeshua, Hanat Zarit, Vermelech, Yehudim, Jesus Nazareno, rei dos judeus, pegando a primeira letra de cada palavra, nós temos Yud, Re, Vav, Re, o tetragrama. O tetragrama, ele é entendido como quem? O nome Yud, Re, Vav, Re, como Shem Hameforesh, as 4 letras que compõem o nome de quem? Do Altíssimo, o nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re está na frase Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então quer dizer que Deus usa a pedra Pilatos de Roma para revelar, para escancarar, para principalmente Anás, o sumo sacerdote, os fariseus, né, os levitas, os escribas, que nem oficiavam nessa época mais, porque os fariseus tomaram o lugar deles, que essa pessoa, esse rapaz, esse rebe, esse rabino, esse mestre, Yahushua ou Yeshua, não era um homem comum apenas, mas tratava-se de alguém que representava e trazia a personalidade, trazia a natureza, trazia a essência do eterno, manso e suave, como disse para Elias. Deus não estava nem no furacão, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Ó, o mais interessante nisso, pessoal, é que, veja bem, olha só, quando nós vamos entender os significados da letra Yud no hebraico, que é esse pontinho aqui, que está aqui e que também está aqui no tetragrama, aqui, ó, Yud, Re, Vav, Re,
Olha só, o Yud tem o significado, sabe do quê? Mão. O Re tem o significado de sopro. Sopro, ruá. O Vav significa prego. Quem foi que levou prego na mão na cruz? Não foi Caifás, não foi Anás, não foi nenhum sumo sacerdote e nem foi Moisés. Yud, mão, Re, sopro, Vav, eu tenho aqui prego. E o Re de novo, que vai significar também mais uma acréscimo como vento, espírito. Eu tenho aqui o tetragrama, o IHWH, mais tradicional, transliterado para Jeová, o Altíssimo. Olha só a revelação que está aqui no nome de Deus, que está na frase que Pilatos mandou colocar, a pedra que clamou no lugar daqueles que deviam ter clamado, que era o povo judeu e não clamou. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando você olha para Jesus nessa situação aqui, na cruz do Calvário, cheio de hematomas, olho inchado, dente quebrado, olho inchado, nariz quebrado, soco, sangue, coroa de espinhos sobre ele, toda essa dor, esse sofrimento, esse escárnio, esse linchamento público, as costas rasgadas de chicote, as mãos cravadas na cruz. Quando você olha para Jesus, Jesus clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isso significa, não é que Deus não estava ali, não é que Deus estava em silêncio, que Deus o ignorou, como diz um rabino, que Deus ignorou o povo de Israel em silêncio, que o povo desobedeceu. Não é isso. Pelo amor de Deus, tenhamos uma mente sadia em relação às Escrituras e não a usemos para os nossos fins, para justificar os nossos atos psicopatas, sociopatas, loucos, devaneios, xaropes, viciados em carnificina de guerra das pessoas, entre as pessoas, matando vidas. Quando nós vemos Jesus clamando e Deus não responde, é porque, como foi revelado para ele, Witzel, no campo de concentração, onde está Deus? E uma voz diz dentro dele, Deus está ali, naquele menino que acabou de ser enforcado. Porque Deus é a essência da vida mais frágil, mais simples, pura, cheia de amor e verdade e justiça, mas incapaz de fazer o mal a alguém. Mas o homem, sim, é um Deus com D minúsculo, Elohim, que é capaz de fazer, de sorrir, ainda beber o sangue, comer a carne e chupar o osso. Se tem alguém que deve ser responsabilizado pelo massacre nos campos de concentração, esse alguém são todos os países, todos os reis e presidentes de sua época que nada fizeram e demoraram muito. Se tem alguém que deve ser culpado por todos os assassinatos, genocídios, torturas e estupros, crimes hediondos contra o povo de África, os escravos, que não eram escravos, mas foram escravizados, esse alguém que deve ser punido são os descendentes dos reis que vendiam, que traficavam os seus patriotas, o povo de sua nação, seu sangue, de sua cor, ao mercado europeu, senhores de escravos. Se tem alguém que deve ser castigado e punido, são os europeus, são os brancos, que não indenizaram essas famílias de afrodescendentes e de negros que foram tirados de sua terra natal e tornaram-se escravos, abusados, chicoteados, tratados como lixo nesse país chamado Brasil, que mais perdurou, mais prolongou a escravidão, como também nos Estados Unidos, Inglaterra e em tantos outros países da Europa. Em Portugal, todo esse povo que fez maldade com os negros, sabe? Se tem alguém que deve pagar e ser responsabilizado por isso, é a Igreja Católica, que também usou da mão de obra de negros e de escravos nesse país. E não Deus, e muito menos o diabo, Satanás, o espírito que inventaram para enganar as pessoas. Olha só isso daqui. No hebraico paleolítico, hebraico primitivo, deixa eu aumentar aqui para vocês.
no hebraico paleolítico, aqui, a letra Aleph, ela é representada por um boi ou por um cordeiro, com chifre. A letra Tav, ela é representada por um sinal parecendo uma cruz. Dá só uma olhada nisso. O Aleph e o Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Quando se fala do reino dos céus, da espiritualidade, quando se fala do mundo hebraico, Jesus era judeu, quando se fala disso, Jesus jamais usaria as letras do alfabeto pagão, que é o alfabeto grego, para desferir, propagar, disseminar as pérolas e as riquezas da graça de Deus. Jamais iria usar um idioma de outro povo pagão que adorava vários deuses na sua mitologia, inclusive deuses da prostituição. Por isso que eu refuto essa ideia de que Yahushua teria dito: eu sou o alfa e o alfa e o ômega em grego. Jamais ele faria isso. Quando as coisas eram direcionadas ao eterno, ao Deus eterno, ao templo, à Torá, falava-se em hebraico. E porque Jesus diria que ele é o princípio e o fim, em grego, alfa e ômega. Não, ele disse em hebraico: Ani Aleph Tav. Ani Aleph Tav. Eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou o princípio e o fim. O princípio é como um cordeiro. Quem é que Isaías aponta que vai como um cordeiro mudo ao matadouro? Quem é que Yohanan, João Batista, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Yahushua, Yeshua, tudo aponta para ele. Por isso ele disse: eu sou o Aleph e o Tav. Ani Aleph e Tav. Eu sou o Alfa e o Tav. E o fim da missão desse cidadão, desse senhor, desse homem, desse jovem, desse rabino, desse mestre, profeta, desse enviado de Deus, desse Mashiach de Deus, o fim dele no campo físico, em nosso mundo, aqui, foi a cruz. O começo, o Aleph, como o cordeiro, e o final, a cruz, Tav, que o símbolo da letra Tav, no hebraico paleolítico primitivo, é a cruz. Você quer sinal mais do que isso? Você acha que isso é pura coincidência? Ora, por favor. E aqui nós temos em grego. Aqui embaixo nós temos em grego. Aqui, eu vou ler para vocês. Mas antes disso daqui, veja só. Cientistas conseguiram fazer um cálculo. Deixa eu ver se vai pegar. Está pegando. Não. Vamos ver aqui. Agora sim. Aqui. Aqui. Cientistas conseguiram fazer um cálculo, não é? Sobre as espécies de ácidos, de gases nas células, no DNA humano. E fizeram um cálculo com letras e idiomas variados. E esse cálculo deu alguns números. E esses números, diz os cientistas, tá bom? Esses números deu 10, 5, 6, 5. Eles queriam achar alguma essência de Deus no genoma, no DNA humano de todos os seres vivos, até dos animais. Fizeram em vários idiomas. Quando jogaram no idioma hebraico, quando eles fizeram esse cálculo e jogaram no idioma hebraico, olha só as letras que deu. O número 10 no hebraico, Yud. O número 5 em hebraico, o Re. O número 6 em hebraico, o Vav. O número 5 de novo em hebraico, o Re. Yud, Vav, Re. E se você pega o Yud, Vav, Re na forma vertical, não horizontal, como está aqui, ó, Yud, Vav, Re, aqui, da forma horizontal, mas se você coloca as letras de forma vertical,
O Yud vai lembrar a cabeça de um homem. O Re vai lembrar a parte torácica ali, os braços de um ser humano. O ventre, o Vav, e o Re aqui, a parte da bacia, das pernas, do ventre, só para você ter uma ideia. Yud, Re, Vav, Re. 10, 5, 6, 5, no homem, no seu DNA, na sua criação e nos seres vivos também. Ok? Aqui, ó, de forma horizontal. Yud, Re, Vav, Re, 10, 5, 6, 5. Opa! O nome de Deus no DNA humano. Todo artista assina a sua obra. É ou não é? Leonardo da Vinci, Rafael, Dante Alighieri, não é? As pinturas de Monet, é ou não é? As minhas pinturas também, que eu pinto óleo sobre tela, quadro, eu assino lá meu nome. Então, Tarsila do Amaral, todo mundo assina a sua obra. Por que Deus não assinaria a sua obra em nós, no ser humano, nas células, né? As criaturas, os seres vivos, uma engenharia, uma hidráulica, uma elétrica extremamente complexa. Somente uma mente muito inteligente, muito poderosa para criar isso. Aqui, que somos nós. Agora, deixa eu ler aqui embaixo para nós encerrarmos, não é? Vamos abaixar aqui a câmera um pouquinho. Olha só. Aqui embaixo, o que nós vamos ter? Olha lá. Aqui embaixo, nós temos essa leitura aqui. Opa, mudou? Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu pôr mais um pouquinho para cá, porque assim fica melhor. Olha lá. Pronto. Opa, vamos assim. Aí. O que nós temos aqui embaixo? Deixa eu diminuir um pouquinho, fica melhor. Aí. Aqui embaixo, nós temos essa leitura aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Para vocês entenderem em grego o que Jesus disse. Ó. Roubesteus oti egon enton. Patrikai. Ropater. Não é? Even moestin. Even moestin. Remata emoi. Raegon. Legon rimin ape. Emauton. Ou taton roden pater en emoi menon poieio ta ergatou. Sabe o que está escrito aqui em grego? Isso aqui, ó, Jesus disse: não crês que eu estou no Pai? Filho e Pai estavam juntos na cruz. E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. E quando nós olhamos na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, lá está escrito assim, não é? Vesanu et shemi benei al benei Israel vani varikahen. Ou seja, e porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Yahushua. Será que é Yeshua mesmo? Yahushua, mas tudo bem, são variações do hebraico, ok? Yahushua. O nome do Eterno está no nome de Yeshua, quando nós vemos aqui o Yud. E na frase Yeshua, Hanat Sariti, Verbeler, Yehudim, Yud, Re, Vav, Re, apontam o Pai presente na cruz junto com Jesus. Por isso que ele gritou, ele clamou, Eli, Eli, El, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Não, Deus não desamparou Jesus. Deus esteve lá. E tem uma cena muito linda do filme A Cabana, quando o rapaz está no mundo espiritual, em arrebatamento, a experiência IQM, quase morte, experienciando, vivendo, ele está lá junto com o Pai, com Deus. E ele começa a questionar um Deus egoísta que criou o inferno, um Deus não sei o quê, que abandonou seu filho na cruz. E aí Deus, na pessoa de uma mulher,
claro, né? Mostra para ele a marca da cruz nele. Você está enganado, você está equivocado. Eu estava lá com meu filho também, sofrendo e chorando, sentindo todas as dores. Por isso, eu termino essa live dizendo com todo cuidado, delicadeza, respeito, sensibilidade e acuidado. É acuidade. Mamãe e papai, você que perdeu seu filho e a sua filha na mão de um assassino, de um psicopata, você que perdeu seu neto, a sua neta, a sua sobrinha, poderia ter sido eu, você que perdeu, como a mãe, a família da Vitória, a Eloá, e tantas outras que foram embora nessa nação. Você que perdeu seus parentes lá no Holocausto, vocês e nós, que também sou descendente de escravo, porque minha mãe era negra, não é? Já é uma outra parte do judaísmo, da tribo de Efraim, não é? Enfim, mas todos nós que só perdemos alguém pela maldade, pelo ódio, pelo espírito satânico, demoníaco do homem, o homem, precisamos entender que eles partiram dessa vida porque nós mesmos vacilamos desde o início de tudo. Nós mesmos fomos frouxos, displicentes, resilientes, conformados, acomodados. Preferimos dar ouvidos às narrativas e às promessas de campanhas de políticos, de reis, de imperadores, de mensagens mentirosas, de que Deus estava por trás disso, fazendo aquilo que tinha que fazer. Como a igreja europeia protestante se apropriou de textos da Torá e de opiniões de Paulo e de Pedro, de que também da história da maldição de Cã, de que os negros tinham que ser escravos para o resto da vida, sofrer para o resto da vida, porque essa era a condição deles e maldição de Noé. Viu como cada um tira um pedacinho das escrituras, interpreta de uma maneira completamente equivocada e errada? Isso não é verdade, os negros nunca foram amaldiçoados, nem Cã, nem Misraim, nem Put, ninguém foi amaldiçoado. Ok? Ninguém foi amaldiçoado, não pegou nada. As histórias de que o filho de Noé teria tentado sodomizá-lo, né, abusar dele, também é outra história mentirosa. Isso não diz com a realidade. Como eu falei, mitos e lendas dentro da Bíblia e você acata literalmente como se fosse verdade. Pior, você recebe a péssima interpretação e exegese e hermenêutica de pastores racistas, de pastores que odeiam, na verdade, na sua genética, negros. Essa é que é a verdade. E de líderes religiosos que odeiam o povo, mas amam o dinheiro do povo. Ok? Deus esteve com a sua filha e com seu filho no momento mais difícil e de dor. Mas passou. E foi recebido nos céus. Mas nós não podemos permitir mais que o Satã, que os demônios da vida real, os homens, ladrões, assassinos, psicopatas, sociopatas, pedófilos, estupradores, bandidos, traficantes, tenham vez, tenham voz, tenham respaldo, tenham poder nesse mundo que foi dado para nós como paraíso. Não é Deus que vai descer, Deus está suplicando e clamando para você que é pai, você que é mãe, você que é da sociedade, que é trabalhador, que é justo, se revoltar contra isso. Não no sentido de matá-los, mas no sentido de prendê-los, né, de transformar o Código Penal, a Constituinte, de transformar esse país, de não aceitar nem Lula, nem Bolsonaro, de não aceitar nenhum político corrupto, safado, sem vergonha, que toma o dinheiro público, de mudar as leis que prejudicaram o povo brasileiro, o trabalhador nos seus benefícios, não é? Os aposentados, de tirar essa regalia, não é? De uma pensão vitalícia de filho de militar que não trabalha, que é vagabundo e gasta dinheiro público, dinheiro altíssimo. Tem que acabar essa mamata, esses espíritos devoradores. Eles são os devoradores. Políticos, autoridades e religiosos. Eles são os Elohims. Se está esperando alguma coisa do céu, não vai cair nada.
Porque Deus está dentro de você, no seu DNA, conforme eu te mostrei aqui. Deus também chora, Deus também está de luto, Deus também está gritando e pedindo socorro para que cada um de nós, eu e você, imagem e semelhança dele, lutemos por um mundo de paz. Estabelecemos aqui um reino de paz, o reino de Deus que o seu filho tentou trazer para esse mundo, não é? Ele falhou? Não, ele não falhou. Ele venceu até o fim. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a primeira pessoa que Jesus vê é o seu pai ali com ele, abraçando, sorrindo. Viu, filho? Acabou. Acabou. Bora. De volta para casa. Você fez o seu papel, deixou a minha palavra, o meu evangelho a eles. Agora volta. Chega. E mesmo assim Jesus volta depois de 3 dias. Dá suas últimas ordenanças de orientações. Sobe para os céus. A vida além túmulo e espiritual é muito mais real do que você imagina. Enquanto você fica preso a roupas, a cargos, a títulos, a posições na igreja, a cargos políticos, a dinheiro, a grana, a dinheiro público, a estabilidade, a corrupção, a roubar, a fazer anexos com criminosos, com crime organizado, roubar na saúde, roubar na educação. Quando você faz tudo isso, achando que não está sendo filmado, não está vendo nada, está tudo certo, você é o bam, né, o rei da cocada preta, o último pacote do bolacha, comigo ninguém, sabe com quem está falando? Comigo ninguém. Quando você morrer, meu amigo, quando o seu caixão descer com o teu corpo, é aí que você vai se deparar com a realidade de que você é um lixo, você é um porcaria. Desculpa a palavra, somos todos merda, cocô, vamos feder. A pior carniça que tem de um corpo morto é do ser humano. Porque os animais têm a sua dieta e comem o que eles têm que comer. O homem come de tudo quanto é coisa, com conservante. E aí, você acha que você é alguma coisa? E aí? Qual será o seu saldo depois que você fechar os seus olhos? Qual será a poupança, o investimento que você fez no reino de Deus? Ele disse, Jesus disse, ajuntai os vossos tesouros no reino dos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, e onde não há ferrugem, não estraga. Mas quem quer saber do reino de Deus dos céus? Não é? Só tem uma coisa que é real e que é fato. Um dia você e eu iremos falecer, entrar em óbito, iremos morrer, fisicamente. Mas espiritualmente não iremos morrer, de forma alguma. E é aí que começa o nosso acerto de contas. E aí, você vai continuar indo na igreja? Vai continuar ainda louvando o Bolsonaro dentro de igreja? Ou louvando o Lula dentro de igreja? Vai continuar aliado com políticos? Você não tem vergonha na sua cara de deixar ele que morreu na cruz por você, que sofreu, de lado em segundo, terceiro plano, para colocar um Bolsonaro em cima do altar? Por quê? Porque o seu pastor é um demônio.